dramaticamente e que diz respeito ao emprego, que é a seguinte: o nosso governo criou quase 15 milhões de empregos formais. O do Fernando Henrique criou 5 milhões. Nós criamos 3 vezes mais emprego. Então, eu pergunto para o candidato: o que você pretende fazer, candidato, para não repetir o desastre da administração anterior em matéria de geração de emprego? Agora, eu peço a você que me responda, porque eu acho que é o terceiro debate que eu não obtenho essa resposta. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer algo que veio da pergunta anterior, com relação à Petrobras. Eu duvido que alguém tenha entendido o que a candidata Dilma explicou. Mas é muito simples entender o seguinte: você que vê horário eleitoral, que vê os comerciais de partidos, já viu ela dizendo que eu vou privatizar a Petrobras. No entanto, pelo critério dela, que é conceder exploração privada do petróleo, ela foi a pessoa no Brasil e no mundo que mais teria feito privatização, porque cedeu para a empresa privada 108 concessões, 108 empresas. Quer dizer, é uma coisa inteiramente desproporcional e que não faz sentido, não combina isto com as acusações que ela faz. E eu considero que a Petrobras é uma empresa importante, que deve ser fortalecida, deve diminuir, que eles aumentaram muito o número de terceirizados, deve ter uma diretoria de acidentes do trabalho, de segurança, que hoje não tem, e os seus trabalhadores ficam muito mais inseguros e não pode ser loteada como é hoje. Existe uma empresa chamada BR Distribuidora, que é da Petrobras, que vende gasolina, álcool nos postos. Pois bem, o Collor de Mello, que foi presidente do Brasil, deposto por corrupção, inclusive naquela época com entusiasmo do PT, que hoje apoia a Dilma fanaticamente, assim, com muita força, o Collor é cabo eleitoral dela, ele comanda operações da BR Distribuidora. O Collor comanda, da Petrobras. Não, o que eu quero fazer é reestatizar a Petrobras, fortalecê-la, para ela não servir partidos, grupos, patotas, aliados desse tipo. Para a Petrobras servir ao povo brasileiro. E no quadro seguinte, responderei essa pergunta da Dilma. Candidata. Olha, candidato Serra, você ficou caladinho quando mudaram o nome Petrobras, substituindo o Brás de Brasil. Naquela época, né, chegaram ao cúmulo de tirar até a bandeira do Brasil, BR, lá do nome da Petrobras. Privatizar o pré-sal, candidato, é um absurdo, e é isso que vocês propõem, sim. O seu partido votou contra o modelo de partilha. O senhor não tem coragem de assumir a sua posição e que fica falando que não se influencia pelos outros. Ora, então, o senhor está no partido errado, porque seu partido vota contra a garantia que a Petrobras será a exploradora do pré-sal. Aliás, essa fala dele a respeito da maioria dos blocos serem estrangeiros, ela é mentira. Por que que é mentira? Eu não estou dizendo que você mente, eu estou dizendo que você é muito mal informado e a frase é mentirosa. Por quê? Porque na maioria dos casos há o controle pela Petrobras dos blocos. A questão não é essa, a questão é que no modelo anterior tudo ficava para a empresa privada estrangeira ou para qualquer empresa. Agora não. Agora, como é muito dinheiro e o recurso é muito grande, e é bom que você saiba que a grande maioria dos países agiu dessa forma, descobriu reserva do tamanho do pré-sal, porque a diferença entre você descobrir uma mina de ouro e descobrir uma minazinha pequenininha. Então, o que eu digo para vocês? Eu digo que eles estão querendo privatizar o filé mignon. A carne de pescoço era o que existia antes. Agora, estão querendo entregar o filé mignon do país. Candidato José Serra, sua tréplica. Primeiro, ninguém mudou o nome da Petrobras. A Dilma fala que eu minto. Ela é uma profissional dessa arte, porque ela diz, mudaram o nome da Petrobras. Não mudaram.
Na época tinha um diretor de marketing da Petrobras que apresentou a proposta, que inclusive não foi aceita pelo presidente da República, porque a Petrobras estava investindo na Argentina. E os argentinos tinham um problema de que o petróleo deles passaria a ser de propriedade de brasileiros, inclusive com a bandeira brasileira, etc. E um diretor de marketing teve uma ideia, a meu ver, tola, de mudança de nome, que não aconteceu. E eles falam o tempo inteiro que mudou de nome. Então, de onde está a mentira aqui? Quem está mentindo? Quem está realmente faltando a verdade? Outra coisa, não é carne de pescoço nem filé mignon. O petróleo que sai do pré-sal e o petróleo que sai do que não é pré-sal é valioso da mesma maneira por barril de petróleo, da mesma forma. E ela fez a maior concessão já feita na história do Brasil em matéria de petróleo. Para 108 empresas, 53 estrangeiras. Mais ainda, ela defendeu que a distribuição de gás liquefeito, numa parceria entre a Petrobras e a White Martins, que é uma multinacional, internacional que trabalha nessa atividade em todo canto, que a White Martins controlasse a empresa, apesar de que a Petrobras tinha toda a condição para fazer. A Petrobras acabou ficando com 40%. Ou seja, ela favoreceu, inclusive, uma multinacional em relação à ação da Petrobras. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que, na verdade, ela inventa, fabula, porque como não tem como me atingir pela minha ação administrativa, pela retidão da minha vida pública durante 40 anos, então ela vem e fica criando fantasias, fazendo espuma, né, fazendo mitos, com o único propósito de enganar as pessoas do ponto de vista